Boas-vindas a esta análise técnica. Hoje a gente vai mergulhar direto no fascinante e muitas vezes ignorado universo da engenharia de pós-colheita. Sabe aquele detalhe invisível que separa uma safra perfeitamente armazenada de um desastre total no silo? Pois é, o nosso foco hoje é o teor de impurezas nos grãos. E aqui temos um conflito super interessante para analisar, que é quando a ciência técnica bate de frente com a conveniência do mercado. Para nossa pauta, vamos passar rapidinho pelo dilema do 1%, diferenciar a matéria estranha de impurezas, entender o impacto na aeração e depois fechar com os métodos de determinação manual e mecânica. Certo? Vamos mergulhar direto nisso. Começando com o nosso primeiro ponto, o dilema do 1%, ou a realidade comercial versus a realidade técnica. Olha só que choque fascinante a gente tem aqui. No dia a dia do mercado, comercialmente falando, compra-se e vende-se grãos aceitando esse número aí, 1% de impurezas, como se fosse um padrão super tranquilo estabelecido. Mas se a gente colocar o chapéu da engenharia e pensar na conservação perfeita, num controle rigoroso de pragas e numa temperatura cravada, o ideal mesmo, absoluto, seria 0%. Literalmente zero. Quanto menos sujeira, melhor. Aquele 1% só passa batido se não ficar acumulado num canto do silo, o que já exige o uso de espalhadores mecânicos de altíssima eficiência para distribuir essa sujeira toda e evitar os temidos pontos críticos. E isso nos leva à seção 2, matéria estranha versus impurezas. Vamos definir esses parâmetros. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte. Antes de tentar resolver o problema, a gente precisa dar nome aos bois e saber exatamente o que está sujando a carga. A classificação oficial é super rigorosa com isso. De um lado, a gente tem a matéria estranha. Pensem nisso como os invasores. São coisas que vêm de fora da planta, como pedras, torrões de terra pesados ou até sementes de outras espécies. É literalmente estranho ao produto. Já do outro lado, temos as impurezas. Essas são basicamente os restos da própria planta que a gente está colhendo. Sabe aqueles pedaços de colmo, folhas rasgadas, cascas soltas? Pois é, tudo isso entra como impureza. Para colocar isso na prática e fundamentar nossas definições, vamos dar uma olhada nas regras de classificação para a soja. A legislação crava aquele limite máximo de 1% de tolerância, mas olha o nível do rigor técnico. Se a vargem da soja passar sem debulhar direito, o classificador vai apontar isso como impureza, sem choro. Agora, se aquela película fininha, a casca do grão de soja, se soltar e ficar retida na peneira, opa, aí não conta como impureza para efeito de desconto legal. Entender essa linha tênue é exatamente o que protege o valor da carga na hora da balança. O que nos puxa para a seção 3, o impacto na aeração e como isso eleva os riscos. Bom, agora que a gente já mapeou os detritos, por que todo esse rigor com o volume? É aqui que a gente percebe o estrago monstruoso que aquele mísero 1% pode fazer no ecossistema do silo. O segredo de um armazenamento impecável é uma coisinha chamada porosidade. Imagina os grãos caindo no silo. Eles não são bloquinhos que se encaixam perfeitamente. Sobram uns vãos, uns bolsões de ar vitais entre eles. Esses são os espaços intergranulares. Sem esses caminhos livres, é fisicamente impossível que os ventiladores empurrem o fluxo de ar de aeração por toneladas e toneladas de carga. E isso ilustra brilhantemente uma reação em cadeia assustadora. Se a carga entra suja, a terra e os pedaços de colmo viram praticamente um cimento ali dentro. Eles bloqueiam completamente esses espaços intergranulares. Aí, o fluxo de ar frio da aeração simplesmente falha, criando verdadeiros focos de calor isolados. Com a temperatura subindo, os grãos começam a transpirar com uma respiração muito mais acelerada, liberando CO2 e umidade. O resultado? Uma deterioração super rápida, o surgimento daqueles temidos grãos ardidos e pronto. Você tem a incubadora perfeita para fungos e insetos. Vamos para o item 4, métodos de determinação manual. Com consequências tão caras na mesa, a gente precisa sair da teoria e ir para a prática. Como se mede esse gatilho perigoso de 1% logo que o caminhão chega? O método manual é um baita trabalho minucioso. A gente pega uma amostra e usa peneiras de crivos circulares. No caso da soja, com furos de exatos 3 milímetros. O classificador tem a tarefa de agitar isso de forma contínua e uniforme por 30 segundos cravados. Todo pó e material que passar pelos furos vai para a balança. E a pior parte é que as pedras e pedaços maiores de palha que não passam na peneira precisam ser catados na mão, um por um, para entrar na conta final. É um trabalho que exige uma paciência absurda e muito esforço humano. E, finalmente, seção 5. Determinação mecânica e equipamentos. Agora, o que é realmente interessante sobre este ponto é como a tecnologia resolve o fator tempo.
Laboratórios e cooperativas buscam velocidade, mas não podem sacrificar a precisão da engenharia. E é aí que entra a automação com equipamentos supermodernos como os da TNC Metalúrgica. Eles foram criados justamente para aposentar as peneiras braçais. Olha como é prático. O operador coloca só 500 gramas de produto bruto no equipamento. A máquina liga um sistema vigoroso de vibração junto com uma aspiração de ar que remove cirurgicamente as impurezas mais leves. Em um ciclo super rápido de mais ou menos 3 minutos, a amostra sai perfeitamente testada e pronta para o cálculo preciso do percentual. E quando a gente sai da pequena amostra de laboratório e vai processar caminhões inteiros, a engenharia sobe o sarrafo com gigantes como o separador Sintel. É um equipamento absolutamente essencial em grandes unidades armazenadoras de trigo, soja, milho, arroz. Ele garante o beneficiamento em escala industrial e faz a pré-limpeza de forma fantástica, sem submeter o produto a choques térmicos ou estresse por danos mecânicos na queda. Essas estruturas garantem que o pó e a palha fiquem para trás antes do grão cair de vez na escuridão dos silos. Para fechar nossa análise de hoje, depois de ver todo esse maquinário incrível e a ciência de precisão da pós-colheita, fica uma reflexão bem provocativa. Sabendo dos riscos inegáveis para o ecossistema do silo, da necessidade vital da porosidade para o ar fluir, e tendo equipamentos mecânicos tão fáceis e eficientes à disposição, será que a conveniência de simplesmente aceitar esse 1% de impureza sem questionar realmente vale a pena? Será que compensa brincar de roleta russa com um estresse térmico fatal que pode deteriorar uma safra inteira? Fica aí o dilema do engenheiro para instigar os futuros estudos de vocês. Muito obrigado por acompanharem mais esta exploração, apliquem esses conceitos no dia a dia e continuem sempre em busca da excelência. Até a próxima!